Olá, meu nome é Ana Stransky, sou personal trainer, sou nutricionista e hoje eu quero falar com vocês sobre índice glicêmico e carga glicêmica dos alimentos. Eu sempre falo bastante sobre a questão da importância de se saber combinar os alimentos e montar um prato saudável. Mas, Nutri, o que tem a ver essa questão de índice glicêmico e carga glicêmica? Tudo a ver. Hoje muito se fala na nutrição sobre essa questão do índice glicêmico dos alimentos. Muito mais importante do que o índice glicêmico dos alimentos é a carga glicêmica da refeição, tá? O que seria isso? O índice glicêmico é do alimento. Então, quando eu consumo um alimento, aquele determinado alimento faz com que meu corpo libere uma determinada quantidade de insulina para que aquele carboidrato daquele alimento seja absorvido. Diferentemente de quando eu consumo aquele alimento dentro de uma refeição, né? A carga glicêmica, ela é da refeição. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático no qual vocês vão entender melhor do que eu tô falando. Consumir arroz branco, né? Arroz branco é um alimento que tem um índice glicêmico alto. Então, se eu comer aqui agora uma cumbuquinha cheia de arroz branco, eu vou liberar uma grande quantidade de insulina, vou fazer com que meu pâncreas libere grande quantidade, dá um pico de insulina no meu sangue, para que esse carboidrato do arroz branco seja absorvido pelo meu corpo. Diferentemente, essa absorção é diferente, por exemplo, quando esse arroz branco está dentro de um prato onde tenha uma fonte de proteína. Então, arroz branco, mais um bife, mais vegetais. O que são vegetais? Legumes e verduras. Então tem ali naquele prato arroz branco, mais um bife, mais alface, mais brócolis, mais cenoura, mais tomate, mais pepino. A carga glicêmica dessa refeição, a quantidade de insulina que essa refeição, a quantidade de insulina que meu pâncreas libera quando eu consumo essa refeição é muito menor, por conta da carga glicêmica. Então, muito mais importante do que qual é o índice glicêmico do arroz branco, se eu posso consumir arroz branco, se arroz branco tem um índice glicêmico muito alto, é combinar os alimentos. Saber combinar os alimentos. Então eu sempre explico isso para os meus pacientes, eu sempre explico isso no meu Instagram. Carboidrato não se consome sozinho. Seja arroz branco, pão branco, fruta que também é carboidrato, suco de fruta que também é carboidrato, aveia que também é carboidrato. Seja um carboidrato saudável ou um carboidrato refinado, carboidrato nenhum se consome sozinho, porque carboidrato, quando se consome sozinho, faz com que o nosso corpo libere insulina em grande quantidade de forma muito rápida. E essa liberação de insulina em grande quantidade e de forma muito rápida, esses picos de insulina no corpo, ao decorrer do tempo, eles geram diversos problemas de saúde, né? Então, do ponto de vista da mulher, isso pode gerar síndrome do ovário policístico, tem relação com o desenvolvimento de mioma, com o desenvolvimento de endometriose, isso pode gerar quadros de resistência à insulina, picos de insulina podem gerar acúmulos de gordura, principalmente no abdômen, diversas complicações, tá? Então, quer dizer que não pode comer arroz branco, Nutri? Não. Quer dizer que nunca pode comer um pãozinho? Não. Quer dizer que fruta é açúcar? Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que vocês precisam aprender a combinar os alimentos. E que muito mais importante do que conhecer o índice glicêmico de cada um dos alimentos é aprender, o mais importante é aprender a combinar os alimentos. Sempre incluir boas fontes de vegetais na minha refeição para aumentar o aporte de fibra. Essa fibra faz com que esse carboidrato da refeição seja absorvido de forma mais lenta. Sempre incluir uma boa fonte proteica na refeição. Essa fonte proteica faz com que meu corpo não libere insulina de forma muito rápida, aumenta a saciedade e ajusta a carga glicêmica da refeição. Espero que tenham entendido. A diferença entre índice glicêmico é índice do alimento, carga glicêmica é da refeição. Muito mais importante do que índice glicêmico é sempre se atentar à questão da carga glicêmica. Não tem problema consumir arroz branco, pão branco esporadicamente, fruta, mas sempre se atentem à combinação correta dos alimentos,
Sempre incluam fibra em todas as refeições, principais refeições, vegetais, né, legumes e verduras, principalmente almoço e jantar. Sempre incluam boas fontes proteicas, café da manhã, lanche da tarde, principalmente, que as pessoas erram muito. E é isso que eu queria deixar aqui hoje para vocês. Esse ensinamento do índice glicêmico e carga glicêmica, isso é uma coisa que vocês conseguem colocar em prática já na alimentação de vocês. Isso faz com que o corpo evite ter esses picos de insulina, que são realmente muito desfavoráveis, muito maléficos à nossa saúde. E saber combinar os alimentos é um dos segredos, tanto no processo de emagrecimento quanto para a manutenção da nossa saúde. Isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje e foi um prazer, mais uma vez, estar aqui passando um pouquinho de conhecimento para vocês.